Tá, pessoal? Continuando então aqui com a resolução dos exercícios, né, sobre razão e proporção, vamos resolver mais um exercício do Enem, tá, pessoal? Se liguem nessa ideia porque, né, geralmente aparece um exercício como esse na prova do Enem, beleza? Esse exercício 2 diz o seguinte pra gente: muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume, né, do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero, tá, pessoal, é proporcional ao quadrado de sua massa M. Beleza, ó. O cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa M. Pessoal, vamos escrever isso? O que ele está falando é o seguinte, pessoal. O cubo, né, então, da área S, ou seja, S elevado a 3, é proporcional, pessoal. Quando eu digo é proporcional, eu vou colocar isso igual, tá certo? Ao quadrado da massa M, ou seja, M ao quadrado. Então tá aqui. Vamos continuar lendo o exercício? Bom, pessoal, aí ele diz o seguinte pra gente, tá? Isso é equivalente a dizer que para uma constante K maior do que zero, tá, pessoal? A área S pode ser escrita em função de M por meio da expressão. Coisa que a gente já meio que já fez aqui em cima, né, galera? Beleza. Então, olha só, pessoal. Observem que todas as opções de respostas, elas envolvem o nosso casinho, que é a nossa constante de proporcionalidade, certo? Pessoal, bem, vejam que o exercício deixou para falar sobre a constante de proporcionalidade meio que separado dessa frase aqui de cima, não é isso? Mas, pessoal, saibam que neste caso aqui, tá? Essas equações, elas sempre virão, né, multiplicadas pela constante de proporcionalidade, beleza? Então a gente tem que voltar aqui na nossa regrinha e multiplicar, né, pessoal, o nosso segundo membro pela constante de proporcionalidade, beleza? Então tá aí. Pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Só ajeitar para ver qual vai dar a resposta correta. Pessoal, observem que esse expoente 3 aqui, ele pode passar para o segundo membro em forma de raiz. Então vai ficar assim, ó, S, né, que vai ser igual a raiz cúbica de M ao quadrado vezes a constante de proporcionalidade. Pessoal, como eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu posso separar isso aqui, ó, em duas raízes, na multiplicação de duas raízes. Raiz cúbica de M ao quadrado vezes raiz cúbica, né, pessoal, de K, que é a constante de proporcionalidade. Pessoal, percebam agora que eu tenho essa resposta aqui, né? Mas ainda não é as opções, ainda não está igual às opções de resposta que o exercício me deu. Isso significa, pessoal, que eu vou ter que transformar esses radicais, ou seja, essas raízes, tá, pessoal, em potências, tá, pessoal? Observem que as respostas aqui, elas estão, né, em forma de potência. E aí eu quero só fazer aqui agora um lembretezinho, né, de uma brincadeira, para que vocês saibam rapidamente, né, como converter esses radicais em potência, certo? Pessoal, vamos supor que nós temos aqui uma raiz, tá, pessoal? Uma raiz enésima de x elevado a a, certo, pessoal? Beleza? Como é que eu transformo essa raiz, tá, pessoal, em uma potência? Beleza, pessoal. Vocês já ouviram falar da regrinha do sol e da sombra? Pessoal, a regrinha do sol e da sombra, ela é uma regrinha para a gente poder aprender aqui bem rapidamente, né, a transformar o radical em potência. Vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, observem que o nosso n, ele está no sol. Se ele está no sol, ele vai para a sombra. Como é que vai para a sombra? Lá para debaixo do tracinho da fração, certo? Observem que o nosso a, ele está na sombra, porque ele está protegido pela raiz. Então agora ele vai lá para o sol. Por isso que chama-se regrinha do sol e da sombra. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. A mesma coisa nós podemos aplicar aqui essa ideia, tá, pessoal? Vejam, eu tenho aqui então o m, vou transformar isso aqui agora em potência. O 3 está no sol, vai para a sombra, né, pessoal? E o 2 está na sombra, vai para o sol, certo? Vezes, aqui o nosso K. Quem está no sol? O 3. Quem está na sombra? O expoente 1. Lembrem que aqui é 1, tá, galera? Então, está transformado. Só para ficar igual, então, pessoal, ó, ele sempre coloca a nossa constante de proporcionalidade primeiro. Então, vai ficar assim, ó, K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. Esta, né, pessoal, é a nossa resposta. E essa resposta aqui, né, pessoal, ela é a letra D, não é isso? Beleza, pessoal. Fiquem ligados, pessoal, porque as questões do Enem sempre trazem um exercício como esse, né? De você ler e interpretar para você poder montar a equação, certinho?